Sim, sim. Tá. Mercúrio solúveis ou mercúrio vivos. É um dos grandes poliquísticos da matéria médica. Atua amplamente na mente, mucosas, vasos linfáticos, pele e ossos. Deixa eu pegar no meu aqui que é mais fácil para eu poder ler. É um veneno que destrói por dentro e corrói lentamente. Ah, obrigada, Simone. Tá. A próxima, Lívia, é causa do adoecimento? Sim, peraí, eu achei que era alguém tentando entrar, peraí. Ah, tá bom. Ah, ele não fez de acordo com a minha sequência aqui, eu fico perdida. Tá, vamos lá. Causas do adoecimento. Não, desculpa, é esse mesmo. Grandes mentais e emocionais. Grande irritabilidade, contradiz, tem a questão do impulso, né? É irascível, irritável, desconfiança, pode ter ciúmes, inveja, ansiedade com agitação interna. Eu tô no celular, por isso que eu tô com dificuldade, viu? Mas tem capacidade de agir, é isso? Isso. Uhum. Lentidão mental, esquece, confuso, sentimento de culpa, autorreprovação, irritabilidade moral, ora bondoso, ora cruel. Aí eu queria falar um pouquinho sobre essas características mentais. Mercúrio, ele tem uma questão que a gente vai ter muitos na nossa sociedade, muitos mesmo. É aquela pessoa que ele gosta muito da noite, então são pessoas boêmias, são pessoas alegres, alto astral, tem uma energia que nunca acaba, dança, bebe, ri, é festeiro, é alegre, mas são destrutivos também, né? Então são pessoas que brigam com mais facilidades, são coléricos, são pessoas que muito curiosas, então eles aceitam as drogas com mais facilidade. Vamos pensar entre o arsênico e o mercúrio. O arsênico, ele vai falar, eu não experimento isso aqui, não, mas isso aqui vai te dar uma alegria tão grande, você que é frio aí, né, que o arsênico é muito frio, são pessoas muito apáticas, vai te dar uma alegria imensa, você fala, não, mas vai que eu morro, vai que isso é um veneno. Aí o mercúrio escuta essa conversa e fala, não, me dá aqui, se eu fosse para ser mais feliz do que eu já estou sendo aqui, eu quero ser mais feliz ainda. E ele mergulha, né? Então são pessoas que são mais curiosas, são pessoas que falam assim, olha, se pular esse abismo aqui, você vai ter a melhor sensação do mundo, mas talvez você morra. Ah, mas você vai ter a melhor sensação do mundo? Então eu vou. Então são pessoas que mergulham, né? São pessoas intempestivas, intemperadas, são pessoas que não pensam e elas agem pelo impulso. Então elas colocam muitas vezes a sua vida em risco justamente pelo seu alto grau de coragem, né? Arsênico não, arsênico já é meticuloso, ele mede ali nos seus mínimos detalhes qual é o risco que ele pode trazer para a vida dele. Não é um bem-estar, mas um risco. E o Mercúrio ele só vê o bem-estar, ou senão a provocação que ele quer causar naquele momento, e ele se joga, né? Então Mercúrio a gente vê muito Mercúrio em jovens, e tem uma predominância muito com homens, eu vejo assim, homens que gostam de trabalhos perigosos, né? Homens que gostam de fazer o uso ali de uma droga, ou se não de uma bebida, e sair dirigindo e achar que está tudo certo, né? Porque eles veem a sua força, a sua potência, então eles vão e fazem, eles não têm muito meio termo ali para eles, né? Então, automaticamente são pessoas que não são muito afeitas a seguir regras, né? Eles gostam de desconstruir as regras mesmo, de criar as suas próprias regras, então podem tendenciar, né, a serem pessoas mais perigosas para si mesmo, roubar, se for preciso matar, mas nada com o objetivo assim de uma maldade crua e nua somente, né? A gente vai estudar, por exemplo, Verato lá na frente,
O Verato já tem uma maldade latente ali, né? Ele é mal por ser mal mesmo. É claro que ele também está dentro do seu desequilíbrio. Mercúrio não necessariamente. Passou uma raiva, passou ali uma questão, né, entre a vida e a morte ali, por exemplo, ele está num... Vamos pensar situações bem drásticas mesmo, né? Está fazendo um assalto. Ele percebe que a pessoa levanta a mão com alguma coisa, já pensa que é uma arma, então ele vai e mata, né? Então, assim, mas ele não pensou que ele poderia morrer ali, ele não está nem aí. Ele quer alguma coisa, ele vai atrás, né? Então, por isso que eles têm essa destrutividade tão grande, né? Então, ele tem essa característica ruim da autodestrutividade dentro deles, mas quando ele está bem equilibrado, como eu já falei, são pessoas que fazem e acontecem, né? São pessoas vibrantes, que sempre têm altos ideais. O que mais que eu queria falar aqui? As úlceras de Mercúrio são sangrentas, as gengivas de Mercúrio podem sangrar, as dores de garganta de Mercúrio são intensas, doloridas, geram muita saliva. Então, quando a gente recebe uma pessoa no consultório e fala assim que a criança está doente, está com mau hálito, garganta está vermelhinha, talvez até uma criança que não fale ainda, e está ruim para comer, e quando dorme baba muito no travesseiro, a gente pode pensar em Mercúrio. Claro que para uma criança que ainda não está definida ainda questões de personalidade, a gente vai pensar sempre em potência baixinha, porque é questão do físico ali, né? Mas quando vem um adulto também e se queixa dessa mesma forma, e a gente vai questionando ele vai falando ali, e ele fala também da braveza que ele faz acontecer, que ele é usuário, e que ele, né, trabalha, porque o Mercúrio não tem medo de trabalho, ele trabalha, ele é um trator para trabalhar, né? Tem uma força ali muito grande para o trabalho. Tem uma força para construir e uma força para destruir também, tá no mesmo patamar, né, essa força dele. E aí, ele tem essa dor de garganta, que sempre está repercutindo nele, e ele tem um mau hálito, que as pessoas reclamam, e aí ele, né, você pergunta para ele, e você baba de vez em quando? Ah, não, quando essa garganta ruim eu babo, sim. Então a gente pode pensar também que, bom, são pontos que a gente vai cruzando ali, né, fazendo como se fosse um jogo de xadrez, e a gente vai chegar a essa conclusão que a pessoa pode ter, né, essa característica dessa similitude com Mercúrio. Aí eu queria falar mais algumas coisas aqui. Causas do adoecimento. Acidente, um traumatismo na cabeça, uma perda de memória, ou seja, acidentes graves, né? Educação autoritária, né? O nível simbólico, que a gente pode pensar em Mercúrio, que pode transformar uma pessoa em Mercúrio, né? Onde ela vem de um ambiente castrador, que sempre frustrou ela muito, que sempre deu um lugar de menos-valia para ela, e aí pelas suas fantasias, né, e pelos seus sentimentos de vingança, a gente pode talvez estar construindo uma pessoa que vai ser Mercúrio no futuro, né? Então, pensando também ainda nesse lar ainda, ou num trabalho, né, aonde ele é coagido, aonde ele é dado com menos-valia no aspecto do sucesso, do poder que ele poderia conquistar, a gente pode estar construindo um Mercúrio, né, onde ele pode, na busca por esse sucesso e por esse poder, ele pode ter atitudes cruéis e até mesmo dessa destruição, né, de matar e morrer, né. Pode ser traumas de afeto, discórdia entre pais, né, ou seja, pais que conflitaram muito, muito, muito. A única coisa que talvez aquela criança tenha visto é briga pesada mesmo, né? Como é que você quer que ele seja uma pessoa doce, calma, tranquila, né? Não tem jeito. Então, talvez esse lar construiu essa pessoa que vai ser o Mercúrio. Então, eu vejo assim, que o Mercúrio, além de ser, né, a gente pode encontrar grandes políticos, grandes professores, a gente pode também encontrar muito Mercúrio nos presídios, né, nas penitenciárias, a gente pode ter muito Mercúrio ali, né, porque ele nasceu dessa forma, porque ele nasceu já maldoso, já impulsivo, não, porque ele talvez teve esse lar extremamente opressivo, ou de muita briga, ou de muito tudo, né? Eu tive a experiência de entrevistar 3 rapazes do sistema penitenciário para menores, né? Rapazes bem jovens mesmo, 13, um mais velho 16 e um acho que tinha 15. E
E aí é engraçado que quando você volta lá na infância, né? Tive uma infância boa, fazia tudo que queria, que não sei o que, tá. Aí você já começa a fazer. Você fazia tudo que queria porque não tinha limites, né? E aí você vai aprofundando um pouquinho mais na conversa, eles vão falando. Aí teve um que falou assim, que ele gostava do centro educacional lá, né? Da prisão. Eu falei, por que você gosta daqui? Ele falou assim, tia, aqui eu tenho cama, eu tenho coberta quentinha, eu tenho comida quente todo dia, só sabe o que é isso? Eu falei, como é que é na sua casa, né? Eu falei, lá em casa, quando eu quero dormir mais ou menos confortável, eu durmo num papelão, se eu quiser. E eu guardo meu papelão durante o dia, e à noite minha mãe, ou um menino qualquer lá da vizinhança, né? Já pegou esse papelão já. Comer, se eu quero comer, eu tenho que roubar. Ou senão eu tenho que caçar lixo, eu não quero caçar lixo, então eu roubo. Porque pelo menos eu tenho que ter um mínimo de dignidade para comer uma comida boa, então eu roubo. Né? Então, assim, aí você entende o porquê que aquela pessoa tem aquele grau de agressividade e de uma vontade estupenda de ser alguém. Porque ao mesmo tempo que ele fala do roubo, ele fala, mas eu queria estudar, eu queria ser alguém na vida, porque eu sou inteligente. E realmente o cara é super inteligente. Eles fizeram um estudo lá fizeram uma aula extra para eles, né, de robótica, né, e eles foram premiados, né, o governo do estado aqui deu uma premiação para eles, e ele ganhou em primeiro lugar. E assim, não foi em primeiro lugar porque os outros eram muito ruins. Não, os caras muito inteligente mesmo. E esse cara, ele é fora da curva. Ele debate assim matemática com o professor, o pessoal me falando lá, de igual para igual, não. Ele tem muito mais capacidade que a própria professora que dá aula lá no centro educacional, né? Então você vê a capacidade dele, e Mercúrio tem muito isso, né? Ele tem uma explosão de mente fantástica. Geralmente na adolescência, se ele entrar no desequilíbrio da adolescência, ele vai decair muito essa questão intelectiva dele, né? E a pessoa fala assim, nossa, meu filho era tão inteligente, chegou na adolescência, mas está rebelde, tá terrível, gosta de andar de noite, gosta de andar de capuz preto, com roupa preta, são as cores que Mercúrio gosta muito, preto e vermelho, e só quer andar de noite, quer viver só viver a noite mais do que o dia, né? Quer ficar jogando, assistindo TV, tudo à noite. Durante o dia quer dormir o dia todo, né? Então viram os verdadeiros vampiros, né? Que a gente pode pensar em Mercúrio, é uma simbologia também bem interessante que eu gosto muito, é quando a gente pensa no vampiro, porque o vampiro ele gosta de sangue. E quando a gente vê uma ferida, né, quando a gente vê ali uma ferida que não fecha, que sangra o tempo todo, ou que sai pus o tempo todo, e é um pus com sangue, a gente sempre pensa em Mercúrio, né? Feridas que têm dificuldade de cicatrizar, da mesma forma que Belladonna faz um trabalho excelente também, Mercúrio tem a sua ação também bastante curativa nesse aspecto, né? E aí eu penso, né, no sangue, quando fala que sangue a gente tem que lembrar de Mercúrio, e quando lembro dessa noite, né, porque o Mercúrio gosta da noite, ele gosta do escuro, ele gosta de passar o medo nos outros, né, porque ele não sente medo, então ele vai fazer o quê? Vai passar medo nos outros, né, que jeito, das diversas formas que lhe cabe, né. Eu atendi um rapaz uma vez e ele falou para mim assim, que ele gosta muito da noite, né? E aí ele colocou a janela, as cortinas não eram suficientes, então ele colocou um adesivo preto nas janelas todinho. Então o quarto dele era todo preto. Parede preta, janela preta, era a morte para a mãe dele, né? A mãe dele era super chateada, foi um dos motivos dela ter procurado, não só por isso, né? Mas pela agressividade dele, né? Pela impulsividade dele. E ele muito exageradamente a paixão dele pelo futebol, quando ele tinha o futebol, quando ele estava assistindo o futebol, o jogo de futebol, e o time estava perdendo, ele por várias vezes ele destruiu a mesa, né, do quarto dele, onde ele estudava, de tanto bater. Então Mercúrio tem essa impulsividade. Depois ele vê a caca que ele fez, ele pode arrepender, ele tem um sentimento de culpa, mas ele já fez, né? E ele falava assim, depois que ele começou a tomar o Mercúrio, que ele achou interessante que ele estava assistindo o jogo na sala. Ele não estava mais assistindo no quarto. Porque agora ele tinha a capacidade de se comportar junto com os pais e com o irmão, que queria também assistir o futebol. Né? Então, assim, ele percebeu isso. Eu fiquei muito feliz pela fala dele, porque ele trouxe essa percepção, né? Que ele tinha essa capacidade de assistir junto com os outros. Ou seja, por que ele queria ficar sozinho? Porque ele sabia que ele
que ele ia destruir tudo que tivesse perto dele ali, né? Então, para não fazer isso junto com os pais, que vivia reclamando dele, ele assistiu o jogo sozinho, mas ele destruiu o que estava ali perto, né? Então, Mercúrio tem essa questão, né? Pode também ser por hereditariedade. Simone, pode falar, Simone. Sheila, depois você podia correlacionar, se for possível, de acordo com o que fosse explicando. Lembra que o Tom Jansen falava que a gente vive numa sociedade de Mercúrio? Sim, sim. Só para lembrar desse... Assim, agora, sim. De acordo com o que você for... Sim. Mas eu acho fantástico, Simone. Nesse momento que a gente está vivendo agora, com essa tecnologia, né, parece que está dentro da barriga da mãe quando gestam a criança já, porque eles já nascem dentro dela, eles são a personificação de uma inteligência artificial já. Eu acho que isso tem tudo a ver. Porque o Mercúrio ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, né? O arsênico tem uma inquietação muito grande, mas ele tem o perfeccionismo muito grande. O Mercúrio não dá tempo de ter esse perfeccionismo. E é exatamente o que acontece hoje. Quando a criança começa a estudar, um jovem começa a estudar, ele não dá tempo de entender. Ele acha que ele lê uma vez, tem que entrar na cabeça dele ali e pronto, acabou, né? Porque ele não tem essa paciência de ter esse perfeccionismo, ele não tem essa astúcia de ter o perfeccionismo, né? Eu vejo aqui em casa, um dos meus meninos, o João, ele morre de medo de filme de terror, e realmente é uma coisa que a gente não deixa, mas, inevitavelmente, de vez em quando passa ali a propaganda de algum filmezinho. E aí ele vai escondido da gente, geralmente ele assiste o trailer daquele filme. E com aquele pedacinho, que geralmente é 2 minutos e poucos segundos, ele constrói o filme inteiro. Então a capacidade inventiva dele é fantástica. E aí ele chega na escola e ele conta o filme com detalhes, com riqueza de detalhes. Aí vem a professora advertir o pai e a mãe, né? Olha, mãe, olha, pai, o João é muito pequeno, não pode ter acesso a esses... Mas ele nunca assistiu o filme. Como não? Ele contou aqui com riqueza de detalhes, né? Então eles têm essa capacidade inventiva, mas não é perfeito, né? Então sempre escorrega o tomate ali, que a professora fala, mas ele falou uma parte que eu acho que não tem no filme. Né? Então, eu acho que essa sociedade mercurial que nós estamos vivendo agora, a tendência dela é piorar mais ainda, porque ele não tem acesso a isso, né? Eles não têm acesso à tela, mas hoje as crianças que têm acesso às telas, o grande desafio que a gente tem hoje é essa mente extremamente acelerada. E uma mente extremamente acelerada, a Cris, que é psicóloga, vai poder explicar melhor pra gente aí, até da parte mais fisiológica, esses neurônios não dão conta de processar isso tudo, gente. Essas sinapses vão entrar em colapsos. E quando entrar em colapso, eu vou atacar. Eu vou atacar a mãe e o pai que me tomou o celular. Eu vou atacar a parede, se for o caso, porque a bateria acabou. Né? E é isso que a gente está vendo demais, né? Não só dentro da nocha do Mercúrio, mas tem o Mercúrio, tem o Nux Vomica também, que é extremamente bravo, tem o Licopode, que é extremamente autoritário, né? E tem o Verato e o Anacárdio, que a gente vai ver também eles, e que são de uma braveza, de uma destruição descomunal. Mas eu acho que tudo começa no Mercúrio. Se a gente tratar o Mercúrio hoje, a gente evita de ter um Verato, de ter um Anacárdio no futuro, né? Pode falar. Ô, Sheila, só para adicionar, na verdade, eu uso o termo bélico. Eu acho que cabe bem nesse Mercúrio que você está explicando, né? Bélico, exatamente. Exatamente. Eu falei assim, Simone, acho que você não tinha entrado na sala ainda, que um grande representante que eu acho do Mercúrio, na sociedade que a gente está atual hoje, é o Elon Musk, né? Ele faz e acontece, né? E ele tem grandes ideias, o cara tem ideias geniais realmente, né? Mas de vez em quando tem umas ideias toscas de falar que vai investir na indústria bélica, e vai investir, e o que aquele cara é capaz de fazer? E aí a gente fala numa indústria bélica, já está. E aí a gente fala de uma indústria bélica um pouco mais perigosa, que está na palma da nossa mão, né? Que hoje, essas coisas que acontecem na internet aí, que a gente vê as pessoas se destruindo, se mutilando, porque o outro está mandando você se mutilar, isso é uma impulsividade, é de uma agressividade fora dos padrões pensáveis, imagináveis, né? Eu acho que até fora dos estudos que já foram feitos até agora, porque é algo descomunal, a pessoa se suicidar de frente à câmera porque o outro está ali te
te massacrando para que você faça isso e você obedecer. Né? Então, realmente, nós estamos numa sociedade extremamente mercúrios mesmo, infelizmente. Né? Onde querem ver muito sangue, infelizmente. Tá bom, vamos continuar aqui. Vamos emitir Mercúrio no fim do nosso estudo. Isso, do nosso estudo. É verdade. O biotipo sociopatológico de Mercúrio pode evoluir bem, começando astucioso, ativo, tem contato fácil com as pessoas, ou seja, faz amizade com facilidade, mostra-se valoroso, mas ele gosta de correr riscos. Então, são sempre aqueles amigos que gostam de mais correr risco, né? Se é o skatista que vai na rampa mais alta. Se é o ciclista que mais corre, que mais tem coragem, né? Ele também, pensando agora nas pessoas adultas, né? Ele gosta dos lucros, ele gosta de dinheiro, ele gosta de ser desafiado e ele gosta do sucesso. E a sua instabilidade está exatamente aí, quando ele desilude, quando ele vê que ele foi quase perfeito, mas ele caiu e se estrumbicou e não ganhou o primeiro lugar. Ele pode até cair e se estrumbicar, mas ele tem que ter ganhado o ouro, se for, por exemplo, um atleta, né? Ele pode ter se estrumbicado, mas ele tem que ter feito a empresa dele ganhar muito dinheiro, ou senão ter feito muito sucesso. E quando ele tenta, que ele chega lá, se estrumbica todo, mas ele não ganha os louros da fama, ou o dinheiro, ou a medalha que ele tanto almejou, é aonde ele vai fazer as suas grandes destruições, né? Transformar numa pessoa extremamente destrutiva, agressiva, bate, corta, mata, bebe, né? Usa as drogas, a gente sabe quantas são, inúmeras, a gente nem sabe quantas são, mas enfim, ele se acaba e acaba com os que estão ao redor, né? Então, o nível profundo de Mercúrio traz em si a marca da sífilis, tendência à degeneração, às destruições, às úlceras. Ossos de Mercúrio são ossos frágeis, ossos que doem, ossos que se quebram, processo que ocorre de dentro para fora, tanto no corpo quanto na psique. É uma ferida que não cicatriza. É uma ferida que não cicatriza também na pele, mas é uma cicatriz que também não cicatriza na alma, né? Então é muito profundo. Arsênico tem uma ansiedade e uma agitação muito grande, mas ele tem a prostração. A Mercúrio tem essa agitação, tem essa ansiedade, mas quando ele vai prostrar, ele ataca, ele agride. Então, é como se ele não soubesse canalizar, da mesma forma que arsênico. Arsênico não dá conta de canalizar a sua criatividade, a alegria para coisas boas. Então, ele fica depreciativo, mal educado, colérico, mas ele não ataca. O Mercúrio, ele já tem uma criatividade, ele já tem um calor vital muito grande, mas quando ele não dá conta de canalizar, então, por exemplo, uma perda que ele teve, né, um sucesso que ele não almejou, que ele não alcançou, um dinheiro que ele não ganhou, uma medalha que ele não ganhou, ele não dá conta de canalizar aquilo para vou tentar novamente. Ele destrói, ele apela, né, então ele vai lá e se transforma, né, literalmente ele se transforma. Keynotes que a gente já está terminando Mercúrio já. Sensível a mudanças climáticas, especialmente sensível à chuva, porém sente bem nos dias chuvosos. Boca é o espelho do remédio. Saliva abundante, hálito fétido, gengivas que sangram com facilidade, úlceras, língua pesada e trêmula. Linfonodos inchados, amidalites recorrentes, glândulas, linfonodos, né, duras, tremores constantes como reflexo do mental do líquido instável. Então, no momento de raiva, principalmente, o Mercúrio treme muito. A gravação de Mercúrio sempre é noturna, então à noite é que ele fica mais raivoso, mais intempestivo, mais impulsivo, sempre à noite ele vai piorar. E nas questões físicas também, vai piorar à noite. Lívia, acho que eu não falei nada daí, né? Não, não tem problema.
Tá vendo? Eu queria ser um pouquinho arsênico, eu não sou nada, né? Mas tá ótimo, amiga. Pode continuar. É mudanças de clima, isso mesmo. Ele tá indo bem, Lívia, até que tá explicando. Melhora. Descansa em ambiente fresco e seco, né? Tá, gravação noturna. O que mais que tem ali, Lívia, por favor? Infecções. Voltam, por favor, Lívia. Boca, já falamos. Aparelho digestivo. Com muco, sangue. Qualquer lugar, principalmente questão de osso, né? Os ossos são esses ossos com dores noturnas. São crianças que vão reclamar de dores ósseas noturnas. Ossos do crânio, ele sente que a cabeça está doendo, mas não é a cabeça em si, é uma dor como se fosse no osso. Ele vai saber relatar isso pra gente. Um aparelho digestivo pode ter diarreias, mas quando chega a ser um mercúrio mesmo, que ele tem essa diarreia, ela vai vir com muco sanguinolento. Aparelho urinário, ardor, urina também escura, urina com sangue. Nos genitais, gonorreia, corrimento purulento, com cheiro muito fétido, úlceras sifilíticas, agravação à noite, pelo calor da cama. O arsênico quer o calor da cama, o mercúrio piora pelo calor da cama, pelas mudanças climáticas, né? Ele piora no frio, mas ele gosta dos dias chuvosos. Mercúrio piora pela umidade, mas ele gosta da chuva. Melhora pelo descanso em ambiente fresco e seco, mas ele gosta da chuva. Causas do adoecimento: infecções crônicas, supressões das erupções cutâneas, sífilis, doenças venéreas, né? Traumas emocionais, que nós já falamos um pouquinho, abuso de medicamentos ou de intoxicações, né? Uso de drogas, personalidade de Mercúrio, pessoas instáveis, contraditórias, sentem-se divididas entre o bem e o mal, nós falamos bastante sobre isso. Podem ser agressivas, invejosas, ciumentas, mas também apresentam momentos de bondade e compaixão. Temperamento desconfiado, inquieto, indeciso. Essa parte aí onde fala sobre esse comportamento, que ele pode ser dócil, né? É porque são pessoas que não são 100% maldosas. Vamos pensar assim em rapazes, né? Que eu acho que é mais fácil da gente poder pensar. É aquele rapaz que ajuda na escola, que é companheiro de todo mundo, que tem aquele monte de amigos, mas tem aqueles momentos de rompantes, tem aquela impulsividade, né? É umas situações ali que por pouca coisa ele estoura ali, né? E aí ele vai, ele bate, ele briga, e pode ser um colega, mas ele bate. Então ele não tem assim muita questão de saber com quem que ele vai brigar. Ele achou que tá errado, ele vai lá e briga. Depois que ele vai pensar nas consequências, né? Então, da mesma forma que Belladonna, eles não medem muitas consequências, eles não medem muito depois, porque eles não têm tempo para isso, né? Eles vão e faz, depois que eles vão pensar nas consequências. Mas, resolveu aquela questão, ele continua sendo, né, uma pessoa amiga, admirável, ajuda os outros, como eu falei, ele faz acontecer. Vamos pensar assim, a gente pode pensar no Mercúrio numa obra social. É o que mais vai trabalhar, é o que mais vai divulgar, porque ele não tem vergonha, ele fala, ele chega, ele aparece, ele apresenta, mas ele é estando equilibrado. Quando ele está no desequilíbrio, ele mata e morre, né? Então a gente pode sempre pensar nisso. Mercúrio são as pessoas que fazem e destrói também, né? Então ele tem que estar sempre nessa ambiguidade. Keynotes nós falamos, acho que um pouco já, livre, salivação abundante, gosto metálico na boca, isso é importante, língua grande, uma língua como se fosse pesada, ele reclama, supressões e tem úlceras fétidas. O hálito do Mercúrio tem uma característica muito importante, que sempre é um cheiro ruinzinho, né? Febre com suor, sem alívio, dores ósseas, principalmente à noite, irritabilidade psíquica, contradição, impulsividade, tudo isso vai formar o Mercúrio, né? Gente, o que mais que isso aqui eu vou falar de Mercúrio, pra gente poder finalizar, pra gente entrar no Bel.
pensando no Nadinha? adolescente de hoje, né? Mas, assim, a maioria tá Ele tá quase que o número 1, vibrando em Olivia. Mercúrios, né? Sim, sim. Ele tá muito no topo aí dos nossos adolescentes. E isso que a Simone falou, que o Tom Jensen traz, né? Que nós estamos numa sociedade mercurial, é bem isso mesmo. E aí você vê em todas as instâncias, né? Por exemplo, nas questões políticas, essas pessoas que vai do 8 ao 80 com muita facilidade, a gente vê uma grande característica do Mercúrio. Nas escolas, jovens que mandam nos professores hoje, que mudou a hierarquia já tem algum tempo já, né? Os professores não mandam mais na escola. Quem manda nas escolas são os alunos. E ao seu bel prazer, né? A gente vê muito Mercúrio. E o problema maior que eu vejo, assim, são muitos lares formando pessoas mercúrios. Pais que falam assim, eu vou deixar meu filho fazer isso porque meu pai me privou demais, então agora meu filho pode fazer o que quiser, né? Eu tô tratando um menininho, Beladona, e Beladona, vocês vão ver que ele é um grauzinho maior que Mercúrio, né? Na destruição. E aí a mãe falou assim para mim, assim, eu achei que ele deu uma melhoradinha, na escola começou a ter alguns professores que falou que ele está mais tranquilo, na hora do recreio ele não está tendo tanto embate com os coleguinhas, mas a garganta dele continua ainda inflamada e o ouvidinho dele teve um processo de sair uma secreção, eu fiquei muito incomodada, aí eu expliquei para ela, né, que bom que estava saindo, né, que era o físico que estava exonerando, né, toda aquela toxicidade que poderia ter ali, de inflamações de muitos anos que o menininho toma antibiótico demais, e que foi muito bom, que a parte principal da fala foi que ela falou que ele acalmou um pouco mais e tranquilizou, né, e na escola não estava tendo tantos embates com os coleguinhas, ele é bem novinho, ele tem 5 aninhos, e aí ela falou para mim assim, as pessoas têm que aceitar ele como ele é. Eu falei, você está correto, tem que aceitar mesmo, mas se ele, né, tinha uma agressividade, era bravo, como você relatou, o seu esposo relatou na primeira consulta, então a gente tem que acalmar um pouquinho essa criança, né? Ela falou, não tem que mudar a personalidade dele, não? Né? E aí não voltou mais para consulta. Então, assim, a gente tem que entender que os nossos lares também são grandes potencializadores, né? Eu vejo aqui em casa, a Cris, nós fizemos esse estudo lá no grupo da Cris, e eu falei isso para elas. O João, meu menino, ele é muito licopódio, né? A essência dele é licopódio, tem muita questão da impulsividade do Mercúrio, só que ele não tem a coragem do Mercúrio. Mas eu vejo assim, friamente falando, se a gente não estivesse tratando ele com muito zelo em todos os aspectos, em todas as instâncias, ele ia com certeza ser um velado. Com toda certeza. Porque ele fala que ele queria morar numa casa linda, maravilhosa, bela, ele quer casar com uma mulher linda, que seja uma atriz de Hollywood. Né? Ou seja, ele é grandioso, né? E aí a gente vai ver lá no Verato que ele tem essa questão dessa grandiosidade, né? O Mercúrio também ele tem altas ideias, mas ele não importa tanto assim, né? O Verato não, ele tem que ter, né? Ele tem uma pose lá em cima, né? E para chegar a essa pose, ele faz o que for necessário, ele rouba, ele mata, ele rouba, falsifica a assinatura, ele faz o que for necessário, né? Então eu falei, então vamos manter o licopódio aqui em casa, licopodiano, né? Porque ele não chegue lá. Então eu vejo assim que as casas, né, os lares, tem muito dessa formação homeopática, vamos falar assim, né, das matérias médicas. E se a gente não cuidar bem aqui, ele vai se transformar aqui. E se não cuidar bem aqui, ele vai se transformar aqui, né? Então, vamos pensar assim, o arsênico hoje, quando ele não for bem tratado, ele pode se transformar em oceanos amanhã. Ele não tem a palidez, o oceanos também tem a palidez. Né? Ele não tem medo, e o oceanos também morre de medo. Então, assim, se a gente cuidar bem dele hoje, ele não vai agravar para ser uma matéria médica muito mais punk no dia de amanhã. Né? Então, acho que é importante a gente fazer essas ligações, né? E outra coisa também importante,
quando a gente recebe, por exemplo, uma pessoa que seja iociano, como eu falei o exemplo, e talvez amanhã ela se transforme num arsênico. Né? E falou, mudou a medicação, a gente está errando? Não, a gente não está errando, a gente está caminhando para uma melhora. Então é importante a gente ter esses momentos de pensar, de refletir, né, com o próprio cliente ali mesmo, né, você melhorou isso, melhorou aquilo, mas está tendo isso, né, então acho que o seu medicamento já é menos punk, vamos dizer assim, né. Lívia, acho que agora a gente passa para o próximo, né.